Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Louvo a Deus por esta oportunidade. Agradeço aos nossos pastores. Deus abençoe a liderança de jovens, toda a mocidade, todos os presentes. Que Deus possa estar sempre nos avivando. Atos, capítulo 1, versículo 3 em diante, que diz assim: as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Então voltaram para o Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Irmãos queridos, igreja amada do Senhor, todos nós desejamos um dia vivermos felizes para sempre, não simplesmente como um conto de fada, mas baseado nas promessas de Deus para a igreja. As promessas de Deus para a igreja são promessas maravilhosas, e é muito bom quando nós recebemos boas promessas, promessas boas. Lembro que quando era criança e estava chegando próximo a alguma data comemorativa, ou aniversário, ou Natal, vinha o meu pai e me prometia alguma coisa, ou eu pedia a ele um determinado brinquedo, e ele me dava uma data: no final de ano eu compro uma bicicleta nova para você. Eu ficava ansioso, querendo que o tempo passasse o mais rápido possível, para que chegasse logo aquela data e eu receber
o presente que me foi prometido. A igreja do Senhor, a igreja que tem objetividade, a igreja comprometida com a palavra, a igreja que conhece a palavra, ela está ansiosa no bom sentido da palavra, esperando o grande dia do arrebatamento da igreja. E ainda que nós não participemos diretamente do arrebatamento da igreja, se Jesus vier para nós de forma individual antes, através da morte, todos nós queremos um dia viver para sempre feliz aonde o nosso Senhor estiver. A igreja que não conhece a palavra e não se interessa em conhecer a palavra, ela vive uma vida aleatória, ela não pensa nisso. Ela só pensa em coisas daqui da terra. Ela se preocupa somente com coisas daqui da terra. Mas o crente que tem um verdadeiro compromisso com a palavra e acredita na palavra, ele sabe que haverá um dia em que ele nunca mais sentirá dores físicas. Haverá um dia em que nunca mais ele vai receber fatura de cartão de crédito para ter que pagar conta. Haverá um dia em que não precisará mais você gastar 400, 500 reais de luz com ar-condicionado, porque o lugar onde nós vamos será um lugar perfeito. Haverá um dia em que as pessoas não temerão a morte, não ficarão andando com medo do ladrão, não ficarão andando com medo de traição, não ficaremos desconfiados muitas vezes, até com pessoas que vivem conosco, achando que a qualquer momento seremos traídos, achando que as pessoas estão mentindo para a gente, provocando dúvidas na nossa mente. Haverá um dia aonde nenhum político vai precisar fazer promessas fingidas, promessas onde nem eles podem cumpri-las, porque haverá um reino teocrático. O nosso Senhor nos liderará diretamente. Não precisará nem mais do sol, porque a luz do nosso Senhor nos alumiará. Não existirá mais noite, não existirá mais nada que roube o teu sono. Não haverá mais cansaço, não haverá mais limitações, não haverá medo, não haverá tragédia. Será verdadeiramente um lugar feliz, aonde viveremos felizes, porque nós humanos estamos em busca da felicidade, e são muitos aí fora tentando buscar a felicidade do seu próprio jeito. É que muitos estão atolados na prostituição, nas drogas, nos vícios, nos jogos, na ostentação, tentando ser feliz, gastando o seu dinheiro com roupas de marca cara, querendo ostentar, querendo disputar um com os outros, porque não tem esperança, está limitado o seu pensamento. Mas aquele que recebeu o dom da parte do Espírito Santo e tem paciência, ele sabe que não precisa se preocupar com essas coisas, porque um dia todos nós seremos vestidos por roupas celestiais, teremos corpos transformados. O nosso Deus é rei, o nosso Senhor é rei, é o dono do ouro e da prata. Nós herdaremos um grande tesouro, nada vai nos faltar. Este é o sonho do crente. E é isso que alimenta a nossa fé. Quando você pensa em se desviar, aquele que conhece a palavra e acredita nela, quando ele pensa em se afastar, quando vê os problemas, ele fala, não vou mais para a igreja. Ele lembra da promessa e fala, opa, eu tenho algo a valorizar, eu estou esperando algo que é muito maior. Quando alguém te persegue e fala mal de você, deixa o teu ambiente social desconfortável. Você pensa em sair dali, não, aqui para mim não dá, não vou continuar. Mas aí você lembra da promessa de Deus e você acredita nela. Por isso que você é crente. Porque o crente, ele acredita, o crente, ele crê, e é esta fé, como foi falado aqui na quarta-feira, é esta fé que nos mantém no caminho do Senhor. Você fala, está difícil, mas não vou desistir, porque eu quero ir para lá. Estávamos mortos no mundo, mas Deus nos deu vida, Ele nos avivou, estamos vivos, firmes, caminhando na promessa de Deus, e não podemos desistir dessa promessa.
Quem acredita na promessa não larga a promessa por nada. Ele sabe que um dia a promessa será cumprida. Mas o que isso tem a ver com o texto que eu li? Ora, Jesus havia sido crucificado. E ele havia dito várias vezes que ele seria sacrificado. Não era para ser novidade entre aqueles que o seguiam. Mas o grande problema é que o povo estava tão ansioso para ter as suas questões sociais resolvidas, porque o povo de Deus estava sob o jugo do governo romano. Os irmãos terem uma ideia, o judeu, por serem um povo de Deus, eles têm um grande defeito, e esse defeito deles é a soberba em comparação com as gentes, ou seja, com os gentios. A palavra gentil para um judeu é uma palavra pejorativa. Se você quiser xingar, ofender um judeu, você não precisa nem xingar a mãe dele. Diga que ele parece um gentil. Ele parece um gentil. Ele fica mais ofendido que se bater nele. Porque na mente deles, eles são seres superiores, porque eles são o povo de Deus. E essa soberba arruinou eles. Porque aquele que a si mesmo se exalta, Deus abate. O povo de Deus era um povo que liderava, era um povo de uma história linda, é um povo da promessa. Deus tem projeto com eles, é claro. Mas infelizmente, eles por não entenderem os planos de Deus, se ensoberbeceram de uma tal forma. E Deus permitiu que os inimigos que eles mesmos desprezavam, os escravizassem, os subjugassem. E o sonho deles era que a política local deles, a política do país deles, fosse restaurada, restabelecida. Que o rei viesse livrar eles da mão dos romanos, da mão dos gentios, da mão dos pagãos. Eles não queriam estar sendo liderados pelas gentes, pelos pagãos, pelos romanos, não. Esse era o sonho deles. Eles ouviam a história que os pais contavam das épocas de ouro de Israel, quando eles eram a maior potência mundial, onde ninguém podia contra eles, e eles desejavam aquilo. Nós podemos voltar a ser uma grande nação. Esse era o sonho. Quando Jesus chega, mostrando-se poderoso, eles viram em Jesus a esperança. Esse vai restaurar a gente aqui, no nosso país. Este homem tem que nos liderar, ele tem poder, ele pode nos livrar da mão dos romanos, e nós seremos felizes. Porque querer ser feliz não é pecado. Quando Jesus diz que no mundo tereis aflições, ele não está dizendo que é para você abaixar a cabeça e se deprimir e se lamentar, não. Ele está dizendo que isso, para quando as aflições vierem, você já está avisado, e ela não ter poder suficiente para te derrubar, porque nós somos o único povo que se alegra em meio às aflições. Nós somos o único povo que passamos pelo fogo e o fogo não nos queima. Nós somos o único povo que passamos pelas águas e elas não nos afogam. Mas por quê? Somos diferenciados? Sim. Deus é contigo. Deus está contigo na luta. Ele não vai deixar a luta te matar. Então, quando eles viram Jesus, essa aqui é a nossa esperança. Jesus dizia para eles: olha, eu tenho que ser sacrificado, eu tenho que morrer. Mas quando você quer muito uma coisa, você torna-se uma pessoa seletiva. Você entende aquilo que você quer entender. A pessoa está sendo clara com você. A pessoa está sendo esclarecida com você, explicando detalhe por detalhe, mas você já tem a opinião formada, os seus desejos formados, e você entende aquilo que você quer entender. Jesus deixou bem claro que ele ia ser sacrificado, mas quando ele foi crucificado, parece que os discípulos nunca ouviram falar nisso, correram, se esconderam e se frustraram. Texto de João mostra que quando Jesus foi crucificado,
Eles até desistiram do ministério e voltaram a pescar peixe, voltaram para a sua antiga função, porque estavam frustrados, porque eles não repararam no discurso de Jesus, quando Jesus dizia que ele veio para cá com essa finalidade de ser morto, mas que ele ressuscitaria. Se aqueles discípulos prestassem atenção nas pregações, não sei onde eles estavam com a cabeça. Eles saberiam que quando Jesus foi preso, condenado e crucificado, eles diriam: irmãos, tenham calma, ele disse que vai ressuscitar, vamos aguardar. Mas eles estavam tão focados na vida material, na vida social, na restauração de Israel, na volta da prosperidade financeira, na volta da potência de Israel, que eles até nem sequer lembravam mais do que Jesus pregava. No entanto, que quando Jesus ressuscita, que ele reaparece, foi uma surpresa, mas não era para ter sido surpresa, ele avisou. Por isso que nós, quando pregamos o Evangelho para os pecadores, não podemos ocultar que no Evangelho, no reino de Deus, há as flores, mas também há os espinhos. Porque se não avisarmos somente as flores, quando eles forem tomar posse da flor, que eles se ferirem nos espinhos, eles vão ficar frustrados, porque não era isso que eles esperavam. Quantos que vieram para o Evangelho acreditando que o seu casamento ia ser restaurado e foi pior? Quantos vieram para o Evangelho porque não aguentavam, estavam tristes com a perseguição no trabalho, e quando vieram para o Evangelho, aí que terminou de perder o emprego mesmo, foi pior? Quantos que tinham saúde, cheio de vigor, vieram para o Evangelho, aceitaram o Evangelho, ouviram o Evangelho, disse sim para Jesus, e aí ficou enfermo e começou a passar provação, foi o contrário. E aí se frustra, sai da igreja, e amanhã ou depois vem um crente pregar o Evangelho para ele e fala: não, eu já sei, eu já conheço a palavra, eu sou afastado. Que nada, nunca conheceu a palavra. Se conhecesse a palavra, saberia muito bem que haveria perseguições. Se conhecesse a